Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao meu canal aqui e vamos conversar mais uma vez sobre um pouquinho dos temas que o meu trabalho, a minha profissão, vem ajudando pessoas e pessoas. Eu já fazem mais de 5 anos que eu estou atuando 100% nessa área profissional, no caso, a psicoterapia, e já tenho ajudado já passou de mais de 2.000 pessoas, já passaram por mim nesses últimos 5 anos. Se for contar os treinamentos e palestras, já passou longe disso, né? Bem mais. Mas também eu trabalho com atendimentos individuais, de forma presencial e também de forma online. Meu nome é Roseli Wagner, sou consteladora, terapeuta, professora, facilitadora do curso Consciência Sistêmica. Também sou coach, trabalho como coach, mentora, usando principalmente a ferramenta chamada visão ou consciência sistêmica. Então, o que é isso, Roseli? É uma metodologia que já existe há mais de 40 anos, desde os anos 70, ela surgiu na Alemanha, para você que não sabe, não conhece ainda. Eu tenho um canal no YouTube onde eu tenho inúmeros vídeos que explicam sobre isso. Lá tem um vídeo básico que explica a constelação familiar, né? Mas você mesmo pode fazer pesquisa na internet, tem muito conteúdo explicando sobre isso. Da onde surgiu, por que veio, da onde veio, por que, né? Eu tenho um canal, tenho um vídeo, aliás, que explica só sobre isso, né? E aqui nós vamos também estar deixando conteúdos ao longo das palestras que você vai estar assistindo. São vários temas diferentes. Você vai entendendo o que é isso, se é que você ainda não sabe como funciona, como é essa metodologia terapêutica, o que ela tem de diferente dos outros métodos terapêuticos e psicoterapêuticos que existem a nível mundial. Então, seja bem-vindo. E hoje, agora, neste momento, nós vamos falar sobre um dos temas, ou o tema o campeão de procura dentro do meu trabalho. E não só comigo, não é só com eu, Roseli, que as pessoas procuram mais olhar e resolver, entender do que se trata, ou o que a visão sistêmica, como ela pode ajudar as pessoas na área dos conflitos na vida afetiva, os relacionamentos afetivos, como você pode se beneficiar, curar, solucionar os teus problemas nessa área usando a visão sistêmica. Então, vamos lá. Eu separei aqui alguns slides para compartilhar com você, tá? Com todos vocês aqui, onde você vai estar podendo acompanhar para você entender um raciocínio mais lógico dessa questão toda, né? Então, conflitos em relacionamentos afetivos e a solução com a consciência sistêmica. A minha frase, o meu slogan, baseado na minha própria vivência de vida, essa frase aí do Sócrates, antes de Cristo, já dizia assim: conheça-te a ti mesmo e conhecerás o teu poder. Então, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aqui de novo, eu sou Roseli Wagner. Desde 1990 até no ano de 2012, eu atuei como fotógrafa, né? 90, 2000, eu sei que foram, na verdade eu já comecei no final de 89, atuei por 25 anos como fotógrafa profissional, fotografei muitas mulheres, muitos homens, muitas gestantes, muitas famílias, e eu trabalhava com gosto nisso, né? Eu realmente me realizei como fotógrafa,
entre os altos e baixos da vida. E eu posso me dizer assim que realmente eu gostava muito do que eu fazia, né? Aí, ok, em 2011 eu comecei, em função de muitas coisas que eu mesma passei na minha própria história, eu fui buscar um conhecimento terapêutico para conseguir compreender alguns perrengues que eu estava passando na minha vida. Tanto na área financeira quanto afetiva, assim, muitos problemas, muita coisa difícil mesmo, que se alguém me contasse lá atrás que eu iria ter que passar por isso, eu acharia que seria quase que impossível conseguir passar. Mas aconteceu, foi acontecendo e eu, enfim, fui conhecer as constelações, acabei indo buscar formação dentro disso, tal. Então, a constelação sistêmica familiar, depois eu fiz a constelação a visão sistêmica, formação no organizacional, e também fiz treinamento para a constelação na área da pedagógica, na área da pedagogia. Fiz formação em nova medicina germânica, linguagem corporal neurrachiana, neurociências, epigenética, o coach, 3 formações em 3 institutos diferentes, mas o que eu trabalho hoje é o coach sistêmico, PNL, renascimento, reiki, barra de axis, enfim, inúmeros métodos dentro dessa área. Ok. Então, por que eu falo isso? Não é que eu quero me vangloriar dizendo que eu tenho 300 diplomas, não é nesse sentido. Mas é para você conseguir compreender da onde vem essa forma de olhar para a vida, né? E de dizer por que eu tenho essa visão, né? Por que a gente explica dessa forma? Opa, deixa eu ver aqui. Então, aqui estamos gravando ainda, né? Fiquei um pouco na dúvida, estou aprendendo a lidar com essa ferramenta, mas vamos lá. Então, quem de nós, seres humanos adultos, nunca sentiu ciúmes, ouviu falar, ou talvez já passou por problemas de traição, separação, sentimento de abandono, sentimento de nunca ser bom ou boa o suficiente? Alguém de vocês aí já sentiu isso alguma vez? Se tem um pouco de história de vida, com certeza sabe do que eu estou falando, não é? Então, vamos lá. Querida mulher ou querido homem, quem é o primeiro homem mais importante e referência de masculino para uma menina? Quem você acha que é? Obviamente que é o pai. Quem é a primeira referência de feminino para o menino? A mãe. Conforme vocês podem ver aqui, né? Vocês podem ver que tem uma imagem de um homem de bem com a filha dele, porque, graças a Deus, existem muitos pais amáveis, muitos pais responsáveis que assumem, que ajudam na educação dos filhos, da menina e do menino, mas também existem, sempre existiram, homens doentes emocionalmente, que sofrem que tem problemas com bebida alcoólica, tem problemas com drogas, com cigarro, com agressão dentro de casa, abuso sexual, abuso de poder. Quantas e quantas e quantas milhões de famílias no planeta Terra passam por isso, não é? Então, assim como, vejam só, a imagem do menino é um instinto natural para quem já tem filhos homens, filhos mulheres, meninos, né? O instinto natural do menino é ter um afeto e um cuidado muito grande com a mãe, né? A primeira mulher mais importante e referência de feminino para o menino é a mãe. Isso é algo natural. Ponto.
né? Não interessa se a gente gosta ou não gosta, é um instinto. O menino é muito ligado à mãe e a menina é muito ligada ao pai. Tá. Aí tem a mãe amorosa e tem a mãe que, claro que todas as mães sempre cuidam, bem ou mal cuidam lógico, a não ser aqueles casos extremos, né? Que tem mães que rejeitam o filho, mas aí dentro das mães mesmo aparentemente normais, assim, tem uma história normal, tem aquela mãe que é chata, que vive brigando, implicando com o filho desde manhã até a noite, né? Mas por quê? Porque existe uma dor. Sempre, como eu sou terapeuta, psicoterapeuta, é óbvio que pessoas que estão com a vida resolvida não vão procurar terapia, não tem porquê. Mas aquelas situações em que existe muito conflito, existe muita persistência em problemas na vida familiar, pode ser a mulher que está casada, que está com o pai da criança, quanto aquela que não está com o pai da criança, e pode até já estar em outro relacionamento, que, nossa, daí como complica mais, né? Não estou dizendo que está certo ou está errado, mas estou dizendo, todos nós, não precisamos nem ser muito inteligentes, para entender que quando uma filha, uma criança pequena, de repente a mãe não deu certo no relacionamento com o pai da criança, daí ou ela fica sozinha, ou ela se relaciona com outro homem, casa com outro homem, aí já viu como é que fica a história. Geralmente não é regra, né? Porque tem situações, casos raros, mas tem casamentos, o segundo, terceiro casamento que dá certo, né? Mas geralmente tem bastante conflitos no meio da história. Por que você está falando isso, Roseli? Porque nós vamos falar qual é a verdadeira origem dos ciúmes, das traições, dos problemas afetivos, né? Então, nós vamos entender que, dentro da visão sistêmica, nunca o problema é apenas aquilo que aparenta ser, que a pessoa mostra e fala assim, não, é que ele é um sem vergonha, as mulheres geralmente, né, apontam no marido como que o pai da criança é o culpado de tudo, ou o marido, ou aquele homem que não quis assumir a relação, ele é o problema da vida dela, né? Isso, as mulheres, infelizmente, é muito comum elas falarem isso. Porém, claro que também tem o masculino que também vive falando que as mulheres são o problema da vida dele, né? Então, qual é a reclamação que você tem mais tido na sua história, né? Como anda a sua vida afetiva? Tá legal, tá tranquilo? Bom, se tá tranquilo, não tem por que você estar aqui, né? Você não vai perder tempo ficar vendo um negócio que não tem nada a ver com você. Porém, se você por acaso conhece alguém ou se você sofre com traição ou sofre com ciúmes, ou você é a vítima ou é a pessoa que sente muitos ciúmes do marido ou da esposa, né? Eu sugiro você continuar aqui, porque tem muita coisa para nós olharmos, né? Deixa eu ver aqui. Tá, eu acho que eu não estava compartilhando a tela, né? É exatamente isso. Agora, deixa eu voltar aqui rapidinho. Mas, enfim, quem é o primeiro homem e quem é a primeira mulher mais importante da vida de uma criança, né? Como eu estava falando aqui, aqui tem um homem, né, o pai, que tem um afeto muito grande com a filha, e tem o pai que não está nem aí com a filha porque ele sofre com o problema de alcoolismo. Tem a mãe, que é muito afetiva e muito amorosa com o filho, e tem aquela mãe, lógico, não existe mãe que é 100% dos 24 horas do dia feliz com o filho, né? E olha que não é só um ano, são vários anos até você conseguir apresentar o filho para a vida, né? Então, aqui tem um pouquinho dessa demonstração. Quem é a primeira referência de feminino para o menino e quem é para a mulher, né, no caso, para a menina,
quem é o primeiro homem mais importante na vida dela, né? É isso que nós precisamos pensar. Por quê? Por que eu falo disso? Porque na vida real, as meninas, primeiro, que dentro da visão sistêmica, dentro da psicologia básica, a programação de todos nós seres humanos, ela é feita do 0 aos 7 anos de idade. Então, eu pergunto para você, como foi como era, como estava o relacionamento dos teus pais quando você ainda era uma criança? A tua mãe, principalmente, ela era uma mulher feliz, realizada no casamento. O teu pai, você consegue ver que ele foi um homem que casou porque ele quis casar com essa mulher? Ou eles casaram porque ela estava grávida, ou porque, enfim, qual foi a razão? Para que teus pais casaram, ou se juntaram, ou enfim? Será que foi por amor ou foi por qualquer outra coisa que menos amor? Que muita gente se une, ou antigamente, depende da história, eram muitos relacionamentos aconteciam por conveniência, muitas mulheres eram vendidas, né? Isso faz parte da história humana, e não só aqui no Brasil, é a história mundial, né? Mais de 100 anos, a mulher era tida como um dote, né? Nos anos 1800 e alguma coisa, 1900, pelo menos 1800, as meninas que nasciam, a gente sabe que ela nem herança ela não tinha direito. Só os meninos que tinham direito à herança. Muitas vezes os pais se matavam de trabalhar, era uma carrada de filhos, 10, 12, 7, 8, 15 filhos, isso nos anos 40, 30, enfim, mais para trás ainda, porque do que eu falo, o que é a visão sistêmica? A lealdade e a tomada de consciência da nossa lealdade à ancestralidade, que você conhecendo ou não, gostando ou não, aceitando ou não, tendo consciência ou não, nós trazemos em nosso corpo físico resquícios, células, de pelo menos 510 pessoas, né? Que foram necessárias existir antes para você poder estar aqui hoje. Como assim, Roseli, 510 pessoas? São 225 casais que precisaram, pelo menos, se relacionar uma vez na vida, ou pelo menos produção em laboratório, que pode ter sido, né, um bebê de proveta, mas enfim, não importa a história, pelo menos até agora a reprodução da espécie humana, ela só é possível com a união de 23 cromossomos, que vem do feminino, mas, aliás, do masculino com o feminino. Então, ok. Quais são as razões que podem levar o relacionamento ao fracasso, né? Quais são algumas das razões e como a visão sistêmica vê isso, né? Como ela pode nos ajudar. Então, cá está. O primeiro ponto, quando no casal um se sente maior do que o outro, quando um acredita saber mais do que o outro, o que é melhor para o que o outro e que é melhor para ambos, né? Quando um acha que sabe mais do que o outro, que ele sempre está com a razão, né? Enfim, às vezes a mulher inconscientemente age como se fosse mãe do marido, né? Ou vice-versa. O pai, aliás, o esposo age como se ele fosse o pai da esposa. E muitas vezes as esposas, essas mulheres também se sentem, principalmente, se sentem ou buscam no homem o pai perfeito. Aquele pai que ela às vezes não teve, ou se ela teve um pai, uma relação legal e saudável com aquele pai, ela espera do homem aquele homem protetor. Primeira coisa, o que é? Não precisa nem ser muito inteligente para entender. Primeira coisa, o que uma mulher espera, busca no homem? Infelizmente, ainda é muito comum muitas mulheres buscarem no homem
a proteção ou a segurança financeira. Essa é a primeira coisa. Mas por que isso ainda é tão forte hoje em dia? Porque desde os primórdios tempos, quem é que foi ensinado a sair à caça e trazer a comida para casa, né? Quem é que impôs isso? Pelo menos aqui no Ocidente, porque nós sabemos que existe um país, ainda existe um país da era matriarcal, onde lá a mulher, lá é o contrário, nas tribos Mossuos, se você pesquisar na internet, você vai achar, existe, por incrível que pareça, existe um local no planeta ainda onde as coisas são diferentes, mas pelo menos na maior parte do planeta, onde rege a era patriarcal, o homem é designado a sair à caça e trazer a comida para casa. Apesar de que, hoje em dia, já desde os anos 60 e 70, a mulher, olha só, eu tenho aqui, ainda estava participando de uma palestra esses dias atrás, de umas advogadas, mas eu já sabia disso também. Olha só, em 1951, aprovada pela Organização Internacional a Igualdade de Remuneração entre o Trabalho Masculino e Feminino. Em 1945, a mulher 45 foi o ano que terminou a Segunda Guerra Mundial, onde a mulher foi autorizada pelo marido, ela poderia ser autorizada a trabalhar fora também, porque uma mulher não podia trabalhar fora sem a autorização do esposo. Veja só, né? No ano de 1932, aqui no Brasil, o presidente Getúlio Vargas promulgou uma lei dizendo que as mulheres também poderiam votar, né? Código Eleitoral, 1932, né? 34, eu sei que foi assim uma palestra bem que chega a ser revoltante o que foi a nossa história real, né? O que a mulher era propriedade do pai, depois só mudava de dono, né? Isso é fato da história real. Por que existe o Dia Internacional da Mulher? Porque foram muitas, mais de 100 mulheres foram queimadas vivas dentro de uma fábrica, né? Mas por quê? Porque elas estavam incomodando com os movimentos feministas e, enfim, uma longa história, né? Mas porque o quanto na história da humanidade a mulher teve que lutar e ainda continua lutando para ter os seus direitos como humana que ela é reconhecida. Porém, o que eu estou querendo dizer com isso? O que isso tem a ver com o assunto aqui? Quando no casal um se sente melhor que o outro, maior que o outro. Porque, infelizmente, é fato real que hoje em dia muitas mulheres arregaçaram as mangas, estão no campo de trabalho, competindo com o masculino, porém, isso as tornou, muitas delas, inclusive eu já passei por isso, estou ainda me limpando e me lapidando dentro disso, muitas se masculinizaram demais, né? Elas de alguma forma, até chegam a dizer assim, eu não preciso de homem para nada, né? Ou então elas, como é que a gente sabe que uma mulher está muito masculinizada? Quando ela fala assim, uma das coisas é falar assim, se não é eu nessa casa que troca a lâmpada, se não é eu que troca o chuveiro, se não é eu que paga as contas, se não é eu que não faço isso, não faço aquilo, ninguém faz nada nessa casa. Não existem aquelas piadas que... isso é coisa muito comum, que a esposa pede para o marido pendurar um quadro na parede, e isso passa 6 meses, o cara não faz isso. A esposa pede para arrumar uma gaveta, um armário que está estragado, e lá se vai um ano e o homem não arruma, né? Enfim, quantas coisas acontecem dentro de uma casa, né? Dentro de um relacionamento, onde a mãe trata o esposo como filho, ou ela enxerga ele como filho, e eu não estou dizendo que não é,
né? Então, muitas mulheres vêm até mim e falam assim, não, eu tenho, ao invés de 2 filhos, eu tenho 3, né? Eu tenho 2 filhos pequenos e um no corpo de adulto, que é meu marido, né? E vice-versa também aquela mulher que vive dependendo tudo do esposo, qualquer passo que ela queira dar, ela precisa da autorização dele, que ela precisa que ele leve, que ele busque, que ele faça, que ele... Enfim, será que isso é um adulto, um comportamento de uma mulher adulta, ou é uma criança ainda? Como é que a gente sabe que existe uma criança dentro de um corpo adulto, né? Primeiro que todos nós temos uma criança dentro do nosso corpo, mas essa criança, qual é o grau de cura das dores emocionais dela? Será que ela realmente já está curada? Como é que eu sei que tem mais problemas ainda não curados? Quando cada um do casal não toma ou aceita seus próprios pais ou a família de origem. Aonde isso se reflete? Como é que eu sei que uma pessoa ainda não aceitou ou ela carrega dores e sentimentos infantis ainda não curados? Através do ciúme. A primeira coisa, quando você conhece uma pessoa que é muito ciumenta, tanto faz homem ou mulher, eu aposto com você, sabe? Claro que precisa fazer um rastreamento, cada caso é um caso, cada pessoa é única, mas toda pessoa ciumenta, tanto homem quanto mulher, carrega dentro de si uma criança muito ferida e magoada com a mamãe. Como assim? Por quê? Porque, primeiro, ela se torna uma pessoa bastante controladora, ela controla o tempo todo, mas por quê? Para quê? Aonde você foi? Por que você está olhando? Para que você está olhando? Por que você atrasou? Por que você não veio? Por que você veio? Por que não? Sabe aquela pessoa que vive? Por quê? Para quê? Parará? E olha só, encontrei aqui na internet uma piadinha, mas que, né, quem já não viveu isso aí? Aonde você vai? Ela, no caso, uma mulher ciumenta. Escovar os dentes. Por quê? Porque eu acabei de comer. Quem? Né? Então, toda pessoa ciumenta, infelizmente, toda pessoa ciumenta, você fala assim, não, mas é que, não, meu ciúme até é saudável, é porque eu gosto, porque eu amo. Quem que já não ouviu falar? Ciúme é prova de amor. Até onde? Que tipo de amor é esse? Que tipo de amor que faz, inclusive, adoecer, você acha que isso é? Será que isso é um amor saudável? Ou pode ser uma carência infantil sua ou daquela pessoa, do seu cônjuge que sofre muito com isso? Uma carência infantil, um trauma infantil ainda não resolvido? Ou também, você sabe o que é lealdade sistêmica? Né? Eu perguntaria para você, se não é seu, se não aconteceu nada grave com você na tua primeira infância, que é do 0 aos 7 anos, o que é que aconteceu com os teus pais, com os teus avós? Quem é que ficou sem a mãe muito cedo, né? Por isso que a gente diz, problemas não resolvidos na família de origem acarretam problemas na família constituída agora ou em algum momento futuro. O passado não podemos mudar, nem podemos mudar os nossos pais, o que seria uma inversão de ordem, obviamente, né? Mas podemos curar dentro de nós as feridas e mágoas e reivindicações que temos com relação aos nossos pais. Isso evitará projeções negativas em nossas relações afetivas. Então, querida pessoa, se você, por um acaso, é alguém que sofre com esses, tanto você é a vítima, que se sente controlado e manipulado pelo teu cônjuge ciumento, como você sendo a pessoa que mais sofre, tipo assim, que sente ciúmes do seu cônjuge, tanto faz homem ou mulher, mas você sofre, vive se estressando tentando controlar ou achando que controla a vida do teu cônjuge, do teu relacionamento, né? Então, é lamentável, eu falo isso por experiência própria, eu vivenciei um relacionamento doentio,
por 5 anos e meio. Eu já sou separada há vários anos, há muitos anos, mas depois eu tive um segundo relacionamento que era muito doentio. Eu não sabia o que era exatamente esse negócio de ciúme, até eu entrar numa relação onde ele ficava me perguntando o tempo todo, tentando me controlar. Era uma coisa assim. E eu levei um tempo até me dar conta que isso era algo doentio, né? No começo a gente acha bonitinho, você está apaixonado, não sei o quê. Mas quando um homem, que isso infelizmente é muito comum, o homem, quando ele está namorando um certo tempo com uma pessoa, com uma mulher, né, no caso, ele se achar aquele macho alfa, né? De achar que ele é o dono dela e que ele pode controlar cada pum que ela dá, cada passo que ela, se ela olha para um lado, se ela olha para o outro. No meu caso, eu era autônoma, como eu já falei antes, eu fui fotógrafa, e eu trabalhava, eu tinha que fotografar casamentos, eventos, né? E só que essa pessoa, ela não gostava muito de festas e eventos, ele era de uma outra área profissional. Enquanto casado, o meu ex-marido, ele era fotógrafo e cinegrafista também, então a gente trabalhava junto, ia para os eventos juntos, então não tinha muito problema nessa área, e graças a Deus, nessa área de trabalhar, a gente era uma junta de boi bem forte, daquelas que trazia, assim, realmente a gente no trabalho se entendia bem. Lógico que daí teve outros problemas que me levaram que não vem o caso agora, mas que chegou ao divórcio mais tarde. Tá. Daí eu conheci essa segunda pessoa, depois de um tempo, mas que não aceitava, ele não conseguia entender, primeiro, porque eu era autônoma, uma pessoa que é empreendedora, que é um profissional liberal, ele precisa trabalhar, precisa buscar o trabalho, ele não pode ficar esperando que as coisas venham do céu ou que alguém dê um comando, olha, você faz isso, isso e aquilo, e pronto, 6 horas você pode ir para casa, né? Nananina não, né? Então, ele na época era uma pessoa que era funcionário de uma empresa e eu era autônoma. Então, imagine o conflito que isso gerou, porque daí eu ia no casamento fotografar, mas eu estava lá, mas só pensando nele. Primeiro que eu tinha que me cuidar como é que eu andava, que roupa eu vestia, que nananã, que eu não podia usar o salto, porque não sei o que lá, porque tudo era motivo de encrenca para o lado dele. Então, quem não conheceu ou não sabe o que é esse tipo de história, né? Então, a primeira coisa que você pode ter consciência agora, se você conhece alguém ou se você sofre desse mal, muito problema de ciúme, primeiro, que tal você olhar para a tua própria história ou recomendar essa pessoa ciumenta olhar para as dores infantis com relação à primeira referência à afetividade, relacionada com afetividade, que é quem? Mamãe. Olha só, eu vou mostrar aqui, eu sempre gosto de pegar um exemplo. Como é que foi o teu relacionamento ou o relacionamento do teu cônjuge com relação à primeira referência, a primeira experiência com relação à afetividade? Como estava a tua mãe ou a mãe do teu esposo, da tua esposa, quando o teu cônjuge era um bebê? Ela era uma mulher tranquila, uma mulher realizada no casamento, ela estava feliz, ela tinha tempo para ficar com esse bebê no colo, ou ela era uma mulher estressada, nervosa, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho mais 5 filhos para criar, porque eu não sei o quê. Como é que foi essa experiência? Porque eu pergunto para você, será que um bebê com menos de 2 anos de idade, porque essa é a fase da amamentação, e a ciência já nos prova de que um bebê, até os 2 anos de idade, ele não entende que ele é um corpo, a parte do corpo da mãe. Para ele, o bebê, até os 2 anos de idade, ele é muito dependente de uma figura adulta para conseguir sobreviver. É simples de pensar.
Qual é o único ser do planeta Terra que precisa de 1 ano para aprender a andar sozinho? Os animais, eles nascem, pode até sair cambaleando, mas sai andando. E o bebê, quanto tempo ele precisa para pelo menos poder andar sozinho? A média é 1 ano. Para ele, mas tenta, então, no caso assim, largar uma criança de 2 anos sozinha na rua, né? Abandona uma criança de 2 anos por aí para ver se ela sobrevive. O ser da espécie humana é o ser que mais é dependente afetivamente de um adulto. Por mais tempo ele nasce incompleto, ele nasce perfeito, ou pode até nascer com defeitos físicos e tal, porém é um ser mamífero, é o ser que mais... Tudo bem que precisa dar comida, precisa alimentar, precisa esquentar, precisa cuidar, mas o que o ser humano mais necessita? Sentir-se importante primeiro para os pais, mas eu diria mais, de forma mais profunda, sentir-se importante para a primeira referência de afetividade, que é quem? Sentir-se importante para a mãe. Tanto menino quanto menina precisa sentir-se importante para a mãe. Se isto é muito falho, se essa experiência de não se sentir importante, daquela mulher que quando ela sabe quando ela descobre que ela está grávida, ela rejeita a criança, mesmo que seja em pensamento apenas, ela às vezes não fala para ninguém, mas quando fala, então, a partir dali começa. Já, na verdade, nós já trazemos memórias celulares de ancestralidade, querendo ou não, isso é fato, genética, mas aí começa desde o momento da concepção, como foi essa experiência com relação à afetividade. Porque é a partir dali que começa toda a construção do que é afetividade, do que é se sentir importante para uma outra pessoa. Por que eu falei lá no começo da nossa palestra, eu falei o seguinte: o sentimento de abandono, o sentimento de nunca sentir-se importante o suficiente para o outro, bom o suficiente para o outro. Quem já não passou por esse tipo de problema, né? Então, a base a gente, por exemplo, quem passa, a pessoa que é ciumenta, ela vive acusando que a outra não dá bola para ela, que não sei o quê, que não sei o que lá, porque você está me traindo, porque você está enfim, né? Como é o comportamento de uma pessoa que sofre com essa questão de ciúmes, né? Quem já não conhece isso? Então, uma coisa eu quero deixar claro. O problema não é o teu cônjuge. Você pode trocar dezenas de vezes de namorado, de marido, de noivo, só vai mudar o pijama, só vai mudar o endereço dessa pessoa. Por quê? Porque quando você se dá conta, quem já não passou, já não viveu isso, quando você se dá conta, só mudou a fisionomia, alguma coisa externa, mas o comportamento dessas pessoas, se você vai analisar, se não é igual, é pior do que daquele do relacionamento anterior. Por que isso tende a se repetir? Porque existe uma glândula dentro de nós chamada glândula pineal, que ela faz, como se ela fosse, qual é a função dela? Estou falando a grosso modo, tá? Em português bem claro e simples. Qual é a função? Primeiro, ela é super pequenininha, o tamanho de um grão de ervilha, eu sempre falo do tamanho de uma ponta de caneta. Ela está lá no centro do nosso cérebro e ela faz a conexão, a ligação entre o nosso mundo inconsciente e também o consciente. E ela funciona mais ou menos semelhante a uma antena de Wi-Fi. O que é o Wi-Fi? O Wi-Fi, ele emite sinais e recebe sinais de internet, não é? Então, todas as memórias, toda a programação que você tem consciência ou não tem consciência, você carrega dentro do seu HD chamado cérebro.
Então, não importa se você sabe, se você acredita ou não acredita, é como é, a ciência prova isso, né? Então, toda pessoa que sofre muito com essa questão de ciúmes, é bom olhar para dentro. O problema nunca está fora, e sim dentro de você, né? Não estou dizendo que o teu marido não te chifrou, não estou dizendo que você, sabe? Mas, quando você percebe que a coisa se repete muito, se você tem um pouco de inteligência, se permite olhar, você vai entender que a gente escolhe, ou a pessoa escolhe, nós escolhemos este tipo de perfil de pessoas, nós nos apaixonamos por esse perfil. Por quê? Porque ele é a informação que a nossa anteninha do Wi-Fi está mandando para o universo, dizendo, olha, mulher não presta, mulher é tudo, ela não tem tempo para gente, as mulheres são isso, as mulheres são aquilo. Por quê? Porque essa é a imagem, essa é a programação que o menino fez da mãe que não tinha tempo para ele, que tarará, tarará, ela dava comida, dava para vamos comer, vamos comer, tarará. Mas não era uma mulher que tinha olhos para eles. E então, quando entra na parte da sexualidade, pelo amor de Deus, é um assunto na próxima palestra que eu vou estar falando sobre isso, tá? E as meninas também, as mulheres ciumentas, também têm conflito geralmente com a mãe, né? Precisa olhar para essa mãe, ver aonde e o que aconteceu, quantas coisas aconteceram, para ver ainda esse tanto de sentimento de rejeição, né? Um sentimento de que ela sempre está sendo traída, que ela nunca é importante o suficiente para esta pessoa que é tão importante para ela, né? Então, uma outra situação também, que é muito semelhante à primeira, é quando um não toma ou não aceita o sistema familiar do outro como ele é, né? Aonde a primeira coisa que aparece aqui é conflito com sogra. Quem já não ouviu falar disso, né? Quem nunca ouviu o Faustão criticar e detonar a sogra, né? As piadas de sogra que tem. E olha que eu também sou sogra, né? Já 2 vezes. Então, como é o teu relacionamento com a tua sogra? Quem é a sogra, na verdade, dentro da visão sistêmica? Ou, na verdade, na vida real. A sogra é a mãe da pessoa que você ama. Ou não, né? Ah, mas mesmo assim, você ama a tua esposa, o teu esposo, mas você não gosta, não suporta a tua sogra. Olha aqui a situação que eu estou colocando aqui. Quem já não viu esse tipo de situações aqui, ó, da sogra que vive criticando o genro, ou a filha, ou aliás, a nora brigando com a sogra o tempo todo, competindo. Lógico que não é assim, né? Mas enfim, competindo com a atenção no caso, isso, por exemplo, aquela mãe que cria o filho como filhinho da mamãe, geralmente esse filhinho da mamãe, se ele chegar a casar, quando casa, vira uma competição com a mãe. A nora vira competição com uma sogra, é aquela confusão. Enfim, tem inúmeras dinâmicas que é muito difícil a gente falar de tudo aqui. E também tem aquelas mulheres que vivem criticando o marido, o namorado, né? Vive só detonando o marido, né? Sempre criticando, geralmente quanto mais tempo de casados, é muito comum as mulheres só apontar a culpa no cônjuge, assim como também tem aquelas situações que infelizmente a mais comum de todas, do homem que agride a mulher verbalmente, em que as agressões verbais são mais pesadas, e elas doem muito mais do que, muitas vezes, uma agressão física. Roseli Maria Wagner, e assim como muitas milhares de mulheres a nível planetário vivenciaram e ainda vivem isso. Eu já vivenciei, graças a Deus, hoje em dia estou fora disso, né? Mas por quê? Porque eu me trabalhei muito. Mas você sabe que volta e meia, isso é muito comum, e às vezes a pessoa fala, o homem fala isso, ou a mulher também, né? Fala palavras agressivas, sem ela, na percepção dela, nem acha que isso é tão agressivo, né? Mas por que a pessoa fala, ela expressa, ela é tão agressiva verbalmente? Será que é porque... Bom,
quantas e quantas milhões de respostas você pode me dar agora, né? Ah, porque ele é um sem vergonha, porque ele é um grosso, porque ele é isso, porque ele é um mal educado, porque nananá, 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 nananá. E a mulher também, o homem também pode me responder milhões de respostas. Porém, o que a gente fala? Provavelmente até você já ouviu falar essa frase. Ninguém sabe dar algo que não recebeu. Outra coisa, outra frase. Tudo que as pessoas verbalizam é o que está dentro delas. Então, se um homem é agressivo com a esposa, todo homem é agressivo com a esposa, sabe quem, na verdade, ele está querendo agredir? Tenta adivinhar. Tenta adivinhar. Por que eu fiz aquela primeira pergunta lá? Quem é a primeira referência de feminino para um menino? Não, mas é que hoje eu me dou bem com a minha mãe, sabe, né, Rose? Mas, quando a pessoa fala assim, hoje eu me dou bem com a minha mãe ou com a minha sogra, pronto, o que ela está falando? Lá na infância não foi assim. Né? Então, toda vez que um homem é agressivo, e infelizmente eu preciso falar mais uma coisa mais séria, o que é feminicídio dentro da visão sistêmica? Todo homem que comete um ato desses, você pode falar, não, porque a mulher era vadia mesmo, porque a mulher era vagabunda, porque não sei o quê, que na verdade a maioria das vezes não era isso, né? Mas todo homem agressivo e que chega ao ponto de matar uma mulher, na verdade, eu não estou dizendo que ele está certo ou está errado, mas que tem muita dor de um menino dentro de um corpo de adulto, está com muita mágoa da mãe, ainda não curada, isso é fato. E ponto. Né? Tem cura? Tem. Se ele quiser, se o contexto quiser. Mas até quando, Roseli, vai? Até quando nós vamos curar essa nossa sociedade tão doentia? Né? Olha, eu sei que não é fácil. Nós sabemos que isso vai levar dezenas e dezenas, e talvez centenas de anos ainda, até a sociedade, no geral, tomar mais consciência do quanto é necessário mudar a percepção do mundo, do quanto é necessário tomar consciência de quanto as dores emocionais infantis não curadas, o quanto elas interferem nos relacionamentos afetivos em todos os sentidos, né? Então, óbvio que vai levar... Tem homens que vão estar assistindo essa palestra, vão me chamar de louca. Essa mulher está fora da bola, ele está falando asneira aí, que tem a ver a minha mãe, a minha esposa. Tudo bem, fique tranquilo que eu não vou ficar estressada. Mas eu não me esquento nem um pouquinho com isso hoje em dia. Por quê? Porque eu sei as centenas e centenas e centenas de horas que eu, Roseli, fiquei em sala de aula, de treinamento real, de vida, histórias de vida real, não foi cineminha, não foi história de vida real. E também, Bert Hellinger, Dr. Hammer, William Reich, e tantos filósofos, cientistas, teólogos, enfim, psicólogos, profissionais, psicoterapeutas, psiquiatras. Hoje nós temos psiquiatras que também atuam, médicos. Nós temos dezenas de médicos a nível mundial que trabalham com a consciência sistêmica. Eu mesma conheço 3, 4, pessoalmente, médicos que atuam com a constelação familiar. Você pode falar o que você quiser. Eu não estou nem um pouco preocupada com isso. Né? Por quê? Porque todas essas pessoas, a nível mundial, há mais de 40 anos, nós estamos em 2020, hoje eu estou em mês de maio de 2020, há mais de 40 anos vem sendo estudado e observado o comportamento humano e o quanto as dores emocionais infantis não curadas refletem nos nossos relacionamentos afetivos. Elas são, tanto a mulher quanto o homem projeta no seu cônjuge a imagem, geralmente é inconsciente. Por que muitas vezes a pessoa fala assim, nossa,
eu até nem entendo por que eu fiquei tão estressado com você, a coisa nem era tão grave assim, um problema, um probleminha que aconteceu, mas de repente a pessoa saiu fora de si, tanto mulher quanto homem. Você já ouviu falar isso? Ou você mesmo já passou isso, né? Já passou por uma situação dessa, que aconteceu algum conflitinho lá, mas, de repente, a pessoa saiu fora da casinha, né? E, de repente, depois ela volta, ela consegue se dar conta, ela se dá conta de que nem era algo tão grave assim, para precisar ficar tão nervoso, tão estressado. Porém, a ponto de matar, inclusive. Mas o que veio? Qual foi a releitura que o corpo dessa pessoa fez? Uma memória, uma imagem, um trauma infantil ou um trauma sistêmico ainda não curado. Mas, Roseli, tem jeito de curar isso? Tem jeito de descobrir? Tem, é lógico. Por isso que eu estou falando de tudo isso. Olha uma outra situação que causa conflito nos relacionamentos. São, além dos 1.399 tipos de conflito, eu coloquei alguns aqui. Quando um dá mais que o outro na relação. O que significa isso? Quando um dá mais atenção, carinho, cuidados, ou se dá para a relação mais do que o outro consegue retribuir, é um sinal de problemas mais à frente nessa relação. Eu diria mais. É um sinal perigosíssimo de rompimento, de quebra nesse relacionamento. Mas como que eu vou saber disso, seu... querida pessoa, se você, homem ou mulher, você está numa relação há mais tempo, basta você se perguntar quem dos dois dá mais do que recebe, né? Então, neste caso, aquele que recebe mais do que pode retribuir, tenta querer sair da relação. Por quê? Como assim, Roseli? É muito comum ver no consultório pessoas que se anularam a si mesmas por uma relação, que deram muito e foram deixadas ou abandonadas pelo companheiro ou companheira, né? Quem não conhece uma coisa assim, fala assim, eu fiz tudo por esta pessoa, eu anulei a minha própria vida, e mesmo assim ele me trocou por outra, 20 anos mais nova que eu, ou por 2, 15, né? Enfim, essas piadas que saem por aí. Isso geralmente é muito comum as mulheres dizer isso. Porém, também nós sabemos que tem muito homem que fala a mesma coisa, que sofre, que quase morre, que nunca mais se restabelece dentro de quando ele é abandonado por uma mulher. Quantas e quantas situações a gente conhece assim, não é? Então, por que essa pessoa não consegue superar esse problema? Ou por que ela acontece essa situação de que, por mais que ela tenha feito, ela ainda por cima leva chifre, ou não precisa nem levar chifre, mas ela é abandonada ou trocada por esse cônjuge. Porque, com certeza, houve desigualdade entre o dar e receber. E aquele que só recebe não consegue retribuir de volta no equilíbrio, mais cedo ou mais tarde vai começar a se sentir em dívida, é um sentimento interno, não é algo racional, mas sim sentimental. Aqui, por exemplo, um simples exemplo. Quem de vocês aqui já não recebeu algum presente na vida? Qualquer presentinho, mesmo que seja um sabonete, sei lá, ou um presentão. Quando você recebe um presente, você não fica com aquela sensação... primeira coisa, o que a mãe mandou a gente dizer? Mínimo, muito obrigada, muito agradecido pelo presente. Mas não fica aquela sensação de que, hoje foi meu aniversário, então eu recebi um presente dessa pessoa, então o dia que essa pessoa estiver de aniversário, seria assim, natural eu dar um presente para ela também, não é isso? Mas quem colocou isso na nossa cabeça de que nós temos que dar um presente para essa outra pessoa? Isso é um instinto natural do ser humano. E essa é a lei natural da visão sistêmica, uma das leis, né? Que é o equilíbrio entre dar e receber. Isso vale na vida profissional, na vida financeira, na vida afetiva, em todas as áreas, nos relacionamentos
de colegas, quando um se sente melhor do que o outro, mais cedo ou mais tarde essa relação tende a se romper. Em sociedades, isso é terrível quando não é observado esse problema, né, esse conflito. Outra questão ali, quando não reconhece, não respeitam relacionamentos importantes anteriores do outro. O que isso quer dizer? Essa é a lei da ordem, está relacionado com a lei da ordem na visão sistêmica. Toda vez que você se relaciona com uma pessoa que teve um ex-namorado, uma ex-namorada, um ex-noivo, uma ex-noiva, uma ex-esposa ou um ex-esposo, e para piorar um pouquinho, quando tem filhos dessa outra relação, quando você ou a outra pessoa não admite falar neste outro ex-relacionamento, né? Claro que essas imagens que você está vendo aí são imagens de ciúmes, de novo, né? Brigas por causa do ciúme, mas que pode também estar relacionado a uma pessoa que não aceita a ex-namorada, a mulher que não aceita a ex-namorada. Eu não estou dizendo que você tem que, por exemplo, você é mulher ou você é homem, você tem que deixar que essa ex-namorada, esse ex-namorado ou ex-marido esteja com vocês o tempo todo, no blá, 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 na conversa, ou enfim, né? Porém, toda vez que existe muito conflito, que há muita encrenca por se falar ou citar o nome dessa outra pessoa que veio antes, querida pessoa, querido homem, querida mulher, se você é uma dessas pessoas que não admite falar a palavra, fala, não tem que viver do passado, que não sei o quê, porque, claro, ninguém vive do passado, quer dizer, não é que não vive, é muito prejudicial ficar muito ligado ao passado. Porém, toda vez que existe uma dificuldade de aceitar o que aconteceu antes, com certeza, eu te falo com 100% de certeza, você vai ter, o teu relacionamento tende a ser muito conflituoso e mais cedo ou mais tarde vai romper. Por quê? Porque é preciso respeitar quem veio por primeiro. Olha aqui, ó, o equilíbrio está em reconhecer e acolher os que vieram antes, respeitando a ordem. Afinal, o relacionamento atual só está dando certo porque o anterior terminou. Isso é uma questão de respeito e ordem por quem veio por primeiro. A lei natural, isso é uma lei natural, você não quer aceitar? Não tem problema. Só não adianta ficar reclamando das consequências depois, né? Então, aqui eu até estava sugerindo um exercício sistêmico, né? Porque essa é uma das palestras que eu ministro muito para o público feminino. Então, são alguns, eu citei alguns dos problemas e conflitos dentro da vida afetiva. Então, aqui, eu depois vou gravar a parte, um exercício sistêmico para você começar a se libertar desses problemas. Não adianta só essa explicação, claro que você vai ver o que faz sentido para você e o que não faz. E depois, se você quiser, você pode procurar aí no meu canal, no meu trabalho aqui, exercícios que vão te ajudar a se libertar de forma mais rápida desses conflitos na vida afetiva. Claro que existem mais inúmeras outras dinâmicas de conflitos na vida afetiva. Porém, daí cada caso é um caso, cada situação é uma situação, e eu vou deixar aí na descrição do vídeo, no meu canal e tudo mais, vou deixar aí os meus contatos, que você pode estar me procurando, entrando em contato com o pessoal aqui, minha secretária, vendo horários, enfim, procurando entender melhor como a visão sistêmica pode ajudar você a se libertar, curar, solucionar, não apenas a ti. Isso é outro detalhe que eu até acabei esquecendo de falar. Existe uma frase dentro da visão sistêmica que diz o seguinte: quando uma mulher ou quando um homem resolve se curar, ela não cura somente a si, e sim, pelo menos mais 7 gerações.
descendentes e também as gerações que vieram antes. Então, essa é uma das maravilhas, das delícias da visão sistêmica. É que quando nós mudamos a nós mesmos, nós estamos mudando reprogramando o nosso DNA e automaticamente, mesmo que você já tenha filhos, que você já tenha netos, todo o sistema energeticamente é atingido. Você não precisa nem falar para essa outra pessoa que você fez, você está fazendo terapia de constelação, que não sei o quê, não precisa falar. O sistema todo, energeticamente, é atingido. Então, claro que eu sou suspeita a falar, mas isso é um fato. Lá no fundo, você pode ver que eu estou sempre com a representação da árvore genealógica, também das 3 leis sistêmicas. Por quê? Porque a visão sistêmica ela é baseada em 3 leis naturais, a observação de 3 leis naturais. E se a gente aceita ou não aceita, elas não estão nem aí. O planeta Terra não vai, fica tranquilo, tranquila. O planeta Terra não vai parar de girar porque você não aceita, porque você não entende, porque você não acredita. Você fala assim, eu não acredito nessas coisas. Ok, nós temos que respeitar, né? Eu respeito você e as suas escolhas. Porém, essa é um dos recursos disponíveis para você curar, solucionar, curar as dores da alma, as dores que os medicamentos não curam, as tuas e dos teus descendentes. Ou você ficaria feliz de ver uma filha, um filho, os netos repetindo todos os sofrimentos e problemas que você já tem vivenciado? Será? Se você também, assim como eu, quer liberar o sistema, vamos conversar? Vamos entender um pouquinho mais? Ok? Vou ficando por aqui. Desculpa o tempo, a demora, eu acabo falando muito, mas são algumas das situações que você pode se libertar daqui para frente, ok? Gratidão e até o próximo vídeo.